Olá, amigo do campo! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, que você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, vem comigo, vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações lá em Chicago. Então, para o óleo de soja, a gente tem hoje uma queda de 0,48%, dando continuidade ao movimento baixista visto ontem. Basicamente, a gente teve um movimento também de queda das commodities lá na China e isso acabou passando também para os Estados Unidos. Então, o óleo ontem caiu 2,28% e hoje vem caindo 0,5%. Também há uma expectativa nos Estados Unidos de um aumento na produção de óleo de soja e não há muito uma certeza se a demanda vai conseguir absorver essa oferta a mais que a gente tem por vir. Então isso acaba prejudicando também e colocando uma pressão negativa nas cotações lá em Chicago. Soja, a partir disso, também caiu. Então a gente teve aí sendo puxado pelo óleo, né, que é um dos seus derivados. E a soja caiu então 1,07% ontem. Aqui encostou, né? Chegou na média de 20. Era uma média de 20 solta aqui no meio do nada, né? A princípio o mercado poderia vir aqui na região dos 11 dólares por bushel, que seria uma região de preço mais adequada como resistência, né? Porém o mercado realmente mostra dificuldades em ultrapassar aqui essa média de 20 períodos. Lembrando que é a média dos preços aí dos últimos 20 pregões, né? Enfim, ontem caiu 1,07% e hoje dá continuidade ao movimento de queda, caindo 0,19%. Farelo de soja ontem conseguiu fazer uma leve alta, trabalhou no positivo, trabalhou no negativo e acabou encerrando praticamente estável aí com 0,22% de alta. E hoje repete, pelo menos até o momento, esse movimento de ontem, subindo 0,06%. O mercado aqui mostra bastante dúvida, né? Pode ver que essas três barras têm o mesmo padrãozinho e elas nos indicam que o mercado não sabe se sobe ou se cai, tá? Basicamente mostrando um equilíbrio entre as forças entre compradores e vendedores. Para o trigo, a gente teve uma leve alta ontem, 0,78% de alta. Trigo também bem comportado aqui dentro dessa lateralização, né, que a gente chamou a atenção faz bastante tempo. E agora é aquilo, né, pessoal? Para novos movimentos, precisaria sair de dentro desse retângulo azul, seja para cima, seja para baixo. A princípio, a gente não tem nenhum fator que arranque ele de um desses dois lados, né? Enfim, boas produções tivemos aí nos Estados Unidos, também em Canadá e demais países. Para frente é uma incógnita, né? A gente tem lá para a Rússia, Ucrânia, Romênia e afins, possibilidades um pouco menos atrativas de clima. Acabam impactando aí o milho que está no campo, né? Então pode ser que se o milho subir bem, ele acaba puxando o trigo, mas a princípio o mercado aqui deve continuar por mais um tempo nessa lateralização. Falando do milho ontem subiu 0,31% lá em Chicago e hoje vem subindo 0,12%. Ontem chegou a subir mais, tá, pessoal? Chegou a passar daquela região dos 4,05 que a gente monitora, né? Porém, não conseguiu se manter acima desse patamar, que é uma região de resistência relevante aqui para o milho. Caso ele consiga se posicionar acima disso, o próximo ponto esperado seria lá na casa dos 4,24 dólares por bushel. Aqui no Brasil, mais um dia de alta para o nosso contrato de setembro, que subiu 1,26%. Basicamente, o que a gente tem aqui é o que já vimos comentando, né? Então, maior demanda vindo para cá, começando aí a trazer a janela de exportação mais para a realidade, né? Apesar de que o forte mesmo é lá para setembro, a gente já começa a ver alguns movimentos vindo aqui para o Brasil e isso coloca aí o milho em um cabo de guerra entre o consumidor interno e o consumidor externo. Então eu, como vendedor, posso aproveitar desse momento em que eu tenho mais demanda e acabar colocando preços mais altos aí no meu produto. E é isso que a gente vem acompanhando. Então, milho fez uma bela alta já, saiu lá da região dos 56,80 e veio aqui para 61,60. Então, uma bela alta para o nosso milho.
E a princípio, pessoal, ele teria espaço para buscar ali a região dos R$ 63,40 por saca, tá? Essa região dos R$ 63,40, caso o mercado vá lá, realmente é uma região bem relevante, logo acima passa uma média de 200 também. Então, dependendo de como chegar lá, o mercado pode sentir muito bem essa resistência aqui e ter dificuldades em andar. Caso ele opte por descansar aqui no meio do caminho, reunindo um pouco mais de fôlego para chegar lá e romper, é possível também, mas eu acho difícil de primeira assim, passar batido essa região de 63,40. Óleo de palma, ontem caiu 1,11% e hoje fechou com queda de apenas 0,18%. Para o petróleo, um dia estável ontem, fechou no 0 a 0 e hoje caindo 1,15%, vindo em busca da região dos 76,80 dólares por barril. Um belo movimento de queda aqui no petróleo, média de 20 já virou para baixo, indicando uma tendência de queda terciária, né? Se passar essa região dos 76,80, a gente poderia esperar ele lá na mínima de junho, na casa dos 72 dólares. Dólar contra as principais moedas do mundo, ontem caiu 0,13%, hoje caindo 0,12%. A gente tem aí perspectivas de um aumento na taxa de juros no Japão, isso acaba mexendo com o dólar também e acaba mexendo com bolsas de países emergentes, porque a perspectiva é que aumentando os juros eu traga fluxo estrangeiro para dentro, né? Ou seja, migração de países emergentes lá para a economia do Japão, que é uma economia realmente muito segura e apesar de pagar muito pouco ainda nas suas taxas de juros, grandes fundos podem acabar se interessando por isso para fins de proteger aí o capital, né? Então, isso pode mexer realmente com as bolsas de países emergentes saindo do risco, dinheiro saindo do risco, de bolsa mesmo, para renda fixa lá no Japão. O dólar, então, né, caiu aqui. A princípio, se continuar caindo, temos o teste da mínima deste mês, lá na casa dos 103.500 mil pontos. Aqui no Brasil, o dólar, mais um dia de alta, né, uma bela alta, subiu os 1,21%, fechou cotado a 5,65. Será que o mercado vai conseguir romper essa região dos 5,67 aqui? E se romper, para onde que ele pode ir, né? O euro hoje já está, sei lá, em 6,20. Será que o dólar chega lá também? Temos que acompanhar. Estados Unidos, pessoal, ontem a gente teve uma queda bem relevante para a S&P 500, 2,27% de queda, e também tivemos uma queda para a Nasdaq de 3,59%, descolou aqui na S&P 500 e a Nasdaq. Basicamente o que a gente teve ontem foi então a publicação de dados da Tesla e também dados da Alphabet, que é a Google. Eles trouxeram aí, então os resultados para a Google foram bons, porém a expectativa futura ela é bem ruim e colocou aí uma água no chope dos investidores. Então vamos começar falando aqui da Google, que ela trouxe uma perspectiva de redução no quanto ela recebe de receita através dos ads, ou seja, quanto ela recebe aí por publicidade, né? Ela tem diversos espaços, diversos sites, YouTube, enfim. E a princípio eles devem diminuir essa receita em 20%, tá? Isso acabou impactando outras empresas que também têm um modelo de negócio parecido, como é o caso da Meta, ou seja, o Facebook, né, que trocou o nome recentemente, que também recebe muito dos seus rendimentos aí através desses anúncios, né? Então, isso acabou impactando bem mesmo o mercado. E para a parte de Tesla, foi ruim o resultado e também é ruim a projeção futura. A Tesla, a princípio, parou as suas obras de uma fábrica de carros elétricos lá no México, esperando aí o resultado das eleições e como é que isso vai se desenrolar, porque caso Trump ganhe, pode ser que ele coloque taxas em cima da importação de carros elétricos vindo do México. Por que isso? Porque hoje o Biden taxou, hoje, entre aspas, né? Faz um tempo já, taxou as importações de carros elétricos vindo da China em 100%. Qual que é a solução para isso? Eu coloco uma fábrica
da minha marca no país do lado e importo de lá e acabo com essa taxação. Simples. Enfim, então o próximo passo já que eu quero taxar a China, eu vou ter que taxar o México também, porque eles estão produzindo lá. Então isso acaba impactando a Tesla também e eles optaram por segurar a implantação dessa fábrica até ficar decidido essa questão aí através das eleições. Outro ponto para a Tesla é que eles tinham a perspectiva de entregar robôs autônomos para 2025 e eles jogaram essa data para 2026. E também eles tinham outro projeto de táxis que também foi postergado. Então isso foi realmente muito ruim, acabou impactando demasiadamente as bolsas americanas, principalmente porque a parte de tecnologia lá, a gente vinha falando, né? Será que é uma bolha? É difícil de dizer se de fato é uma bolha até ela estourar, né? Mas o ponto é que a parte das tecnologias estavam realmente muito, muito, muito descoladas das demais ações do mercado americano. Aqui no Brasil, a gente viu um movimento também de queda, mas uma queda tímida aqui. O Ibovespa ele caiu 0,13%, tá? Pouca coisa aqui de diferença para o nosso mercado, né? Vai se aproximando também de uma região de suporte na casa dos 125.800 pontos. Só vamos dar uma passadinha aqui, pessoal, para ver como é que estão as cotações, né? Então, queria mostrar aqui para vocês como é que fechou ontem a parte de Estados Unidos, tá? Então, Apple fechou com uma queda de 2,87%, Microsoft 3,58%, Nvidia 6,77%, Amazon praticamente 3%, aqui comentei com vocês a Meta ou Facebook, né? 5,61%, Google 5% de queda, Tesla 12% de queda e temos aí a AMD também caindo 6%, ou seja, caíram muito forte, tá? Demais bolsas, Ásia Pacífico ontem fechou em queda, porém, mercado, quando os Estados Unidos fez todo o movimento de queda, eles já estavam fechados, né? Comentei no relatório de ontem que hoje deveríamos ver também uma queda mais intensa se ajustando a esses movimentos dos Estados Unidos. Por que Estados Unidos afeta eles? Basicamente porque muita coisa dessas empresas de tecnologia são produzidas por lá. E foi o que de fato a gente viu. Japão aí também caindo 3,19%, liderando as quedas. Europa cai também mais um dia e cai forte. Temos aqui a bolsa da Itália sendo um destaque, caindo 2,43% e Eurostoxx caindo 1,57%. Estados Unidos no momento nada demais aqui, S&P e Nasdaq no 0 a 0. Dólar contra países emergentes mais forte no dia de hoje, sobe bem contra o peso mexicano, que faz sentido a gente olhar porque é parecido com aqui, e também contra o dólar australiano. Parte de commodities não agrícolas, a gente tem minério de ferro caindo 1,55% e o petróleo 1,17%. Na nossa agenda aqui no Brasil teremos publicação do IPCA 15, que é uma média aí dos últimos 15 dias para a inflação. Vamos ver como é que está aqui no Brasil, né? Se ela está subindo, se ela está caindo, e isso pode impactar também na nossa bolsa. Caso ela venha acima da expectativa, a gente pode ver a abertura aqui para a nossa bolsa em queda. Fora isso, temos também reunião hoje do Conselho Monetário Nacional, às 9 horas da manhã, onde se encontram aí Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, temos o ministro da Fazenda, Haddad, e também Simone Tebet, decidindo aí os rumos para a nossa economia. Será que eles cortam mais a taxa de juros ou seguram? A princípio, devem segurar a taxa de juros no patamar que está. Nos Estados Unidos, a gente tem mais uma leitura do PIB, vai sair 9h30 da manhã, então, a segunda leitura do PIB trimestral. Interessante isso aqui, a perspectiva é que venha 2%, caso venha acima, pode animar os mercados e ajudar a recuperar dessa queda que foi feita ontem. Também temos a publicação de pedidos iniciais por seguro-desemprego, que podem ajudar a mudar aí o rumo dos mercados. Fora isso, pessoal, nada de mais relevante na nossa agenda. Tenham todos um ótimo dia. Não se esqueçam, deixem seu like, comentem aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode se interessar por esse conteúdo. E, claro, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho.